Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em teu nome para dar seguimento às nossas tarefas de estudo, leitura e reflexão, hoje do livro A Bíblia. Agradecemos, Senhor, a tua presença, a presença dos mentores espirituais que nos ajudam nesse trabalho. Também agradecemos a assistência dos nossos anjos guardiães, que eles possam nos instruir, nos inspirar no nosso trabalho na noite de hoje, com o objetivo de que a gente possa, Senhor, iluminar cada vez mais o nosso caminho, as nossas vidas, através da reflexão, da leitura desta obra. Pedimos, Senhor, também que a tua mão se estenda sobre toda a humanidade, sobre todo o planeta Terra, que nesse instante está passando por uma situação bem intranquila. Que nós possamos, seres humanos, possamos ter paciência e esperar terminar esse problema. Sendo assim, Senhor, nesse estado de paz, tranquilidade, harmonia, pedimos a permissão para dar por iniciado o trabalho da noite, rogando que a tua paz e a tua bênção permaneçam conosco, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Assim seja. O Valdirene? Valdirene? Evaldo está de cabeça para baixo. Está de cabeça para baixo. Ah, eu estou de cabeça para baixo. Agora sim. Agora melhorou? Agora tá bom. Beleza. Ah, tá. Então, vamos lá. Bom, pessoal, nós vamos começar hoje, continuar o estudo de Êxodo 22. A gente viu... Boa noite, Mary. A gente viu... Boa noite, seu Rubens. Que no capítulo anterior foi estabelecido por Deus, foi estabelecida a pena de morte. Vocês estão lembrados? Estão lembradas, né? E aí nós vamos continuar com a determinação, ou seja, o estatuto, isto é, o complemento da lei, né? A lei que ele começou a citar a respeito de bois, etc, etc, etc. E nós vamos dar seguimento a isso. Item 10, versículo 10. Se alguém entregar a seu próximo para guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal qualquer, e este morrer ou for aleijado, ou arrebatado, ninguém o vendo, então haverá o juramento do Senhor entre ambos para ver se o guardador não meteu a mão nos bens do seu próximo. E o dono aceitará o juramento e o outro não fará restituição. Bom, aí sobre a condição de juramento, de que ele não teve nenhuma culpa, isso quem estava guardando, né? Não teve nenhuma culpa, aí não haverá nenhuma restituição. Também, né, logicamente, se o dono dos animais aceitar. Aceitou o juramento do outro tranquilamente, não tem problema nenhum. 12. Se, porém, o animal lhe tiver sido furtado, fará a restituição a seu dono. Bom, ele guarda o animal e na guarda desse ou dessa outra pessoa, o animal foi roubado, aí ele vai ter que dar, né, restituir o animal que foi roubado para o dono, para o verdadeiro dono. Continuando. Se tiver sido dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso. Não dará indenização pelo dilacerado. Bom, aqui é o problema que houve com o animal. Aí quem está guardando, o guardador, vai trazer a prova de que o animal foi dilacerado.
E aí, não dará indenização nenhuma, porque a culpa não foi do guardador. 14. Se alguém pedir emprestado a seu próximo algum animal e este for danificado ou morrer, não estando presente o seu dono, certamente dará indenização. Bom, aqui ele está detalhando a responsabilidade do empréstimo de uma pessoa para outra com relação aos animais. Aí, dependendo da situação, aquele que recebe como empréstimo, ele vai reembolsar, restituir ou não o animal do verdadeiro dono. 15. Se o dono estiver presente, o outro não dará indenização. Se tiver sido alugado, o aluguel responderá por qualquer dano. Se alguém seduzir uma virgem, esse aqui só eu me lembro de Silvanilde. Se alguém seduzir uma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente pagará por ela o dote e a terá por mulher. Seduziu, deitou, paga uma fiança, paga um dote e é a esposa do cara. Pronto. Já pensou, Rubens, se isso aí fosse lei? Pois Não é? estava tudo preso, não tinha um solto. Não tinha nenhum solto. Não tinha nenhum solto. Mas ali naquela época é diferente, né? Aqui naquela época é diferente. O camarada seduziu, teve dinheiro, né? Seduziu. Mulher virgem, que não estava casada. E aí teve dinheiro para pagar o dote, ele, né, casará com ela. Continuando. Se o pai dela inteiramente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro o que for o dote das virgens. Não. Se ele não quiser dar, mesmo assim ele vai ter que pagar, né? Em dinheiro, o dote da menina, da moça, da virgem. 18. Não permitirás que viva uma feiticeira. Peraí, opa. Vamos grifar isso aqui. O que significa feiticeira? O que significa feiticeira? Aqui, a ordem é... Aquela que é feitiça? Vamos já ver o que é, no dicionário, o que é. Então, a ordem é toda mulher que for feiticeira deverá morrer. Olha, aqui é pena de morte, o pessoal. Tá vendo? Pena de morte para outro tipo de situação. Então, vamos ver o que significa feiticeira. Feiticeira é mulher atraente, segundo o dicionário. Olha só, o Silvanilde. Valdirene, nós estava morta. Segundo o dicionário, feiticeira pode ser mulher atraente. Já tinha morrido, então, porque eu sou uma mulher muito atraente. Exato. Ou então, espécie de vassoura, de mesa ou de chão, que consiste em um sistema de escovas que, rodando dentro de uma caixa, levam consigo e tal no seu interior. Tá. Tronco de árvore produz um pouco mel, etc. Então, mas lá na Bíblia, o sentido de feiticeiro é outro. O sentido de feiticeiro é outro.
E feiticeira, lá no Antigo Testamento, significa bruxa. Aí já ficou um pouco mais claro, né? Então, vamos definir o que é bruxa. Olha só, pessoal, meninas, bruxa, olha só a definição. No dicionário, bruxa é a mulher que tem fama de se utilizar de supostas forças sobrenaturais para causar malefícios, prescrutar o futuro e fazer sortilégios, ou seja, feiticeira. Então, feiticeira é a mesma coisa que bruxa. E bruxa é a mulher que tem fama de utilizar feitiço. Esses sortilégios aqui, forças sobrenaturais, é feitiço. Bom, e toda mulher feiticeira, segundo a Bíblia, aqui, ó, não permitirás que é passível de pena de morte. Mais uma coisa, feiticeira aqui na Bíblia pode ser designada também de médium. Mulheres que falavam ou que se comunicavam com os espíritos. Tá, mas só que, naquela época, as comunicações eram normais. Por quê? Olha a pergunta. Por que só as mulheres deveriam ser mortas? Valdirene, quando tu estudava lá na outra entidade, não foi questionado isso, não? Não, nunca nem vi essa pergunta. Estou aqui esperando a sua. Não tenho nem ideia. O que eles falavam é que, diante da Bíblia, né, Sim. pecado, entrar em contato, tipo assim, ter alguma relação com os mortos, é a mesma coisa disso, adivinhos. Então, que essas pessoas não iriam herdar o reino dos céus e nem não fariam parte das pessoas que iriam herdar o reino dos céus e nem seriam salvos, porque elas se serviam dos mortos para saber alguma coisa do futuro, alguma coisa assim, e a Bíblia sempre condenou, mas só isso que a gente sempre soube que é pecado, né? Ter algum vínculo Com os com mortos. qualquer entidade, com qualquer ser que já passou para o outro lado, que já morreu. A gente sabe, eu sempre soube que era pecado, e que quem praticasse isso jamais iria herdar o reino dos céus. Estava no inferno. Não era isso? Hã? Estava no inferno. Tá no inferno. E os homens Pois que é. tinham esses dons, ia para onde? Porque que era discriminação, credo. Olha só. Por que que só as mulheres eram feiticeiras, não tinha homem feiticeiro, não, lá naquela época? Não sei, tem Tá. sim. O que significa isso? Significa que isto é um preconceito. Aliás, vamos aqui no preconceito. Quando trouxeram a mulher adúltera para Jesus, vocês lembram dessa passagem? E disseram assim: Senhor, esta mulher foi surpreendida em adultério. A lei diz que dessas tais devem ser apedrejadas até a morte. Olha só, pena de morte.
Por que que eles disseram isso, os escribas e fariseus? Porque no Antigo Testamento, nesta lei aqui, as prostitutas deveriam morrer apedrejadas, pena de morte. Mas não diz que é só, olha só, não diz que é só a mulher que deve ser apedrejada até a morte. O cara, o adúltero que estava com ela, também deveria ser apedrejado até a morte. Por que que levaram para Jesus só a mulher? Resposta: preconceito. E olhem só, do Antigo Testamento até no Novo, passou milhares de anos. Não é verdade, pessoal? Sim. É verdade. Ora, o preconceito ainda existia ali no Novo Testamento contra vocês, mulheres. Aqui, no Antigo Testamento, não poderia deixar de existir o preconceito contra as mulheres. Aliás, preconceito contra as mulheres até hoje vocês percebem que existe, né? Nós percebemos. Verdade? Verdade. Ora, se hoje tem, e muito ainda, imagine na época de Jesus e principalmente no Antigo Testamento, na época de Moisés. Então, olha só, qual é a conclusão que a gente chega com relação a esse pedacinho bem aqui? Que esse Senhor aqui, esse anjo do Senhor, este Deus, é preconceituoso. Bom, está dizendo aqui. Então, o que que ele devia dizer aqui? Olha só, o que que o Deus devia dizer aqui? Não permitirás que viva uma feiticeira e um feiticeiro. Não seria lógico? Não seria justo? Uhum. Sim. Olha só, por quê? Até porque não eram só as mulheres que tinham contato com os mortos. Os homens também. Moisés é o caso aqui, ó, vivia encostado junto com esse espírito aqui, ó. Moisés era médium, portanto, feiticeiro, se comunicava com estes espíritos e não estava na lista. Aliás, quem escreveu o Êxodo? Moisés. E conta-se em outras literaturas que Moisés era até certo ponto preconceituoso. Está vendo como as coisas ficam complicadas? Quando a gente percebe que este Deus é meio esquisito, meio estranho em determinadas situações, em determinadas circunstâncias. Como é que esse mesmo Deus que diz não matarás, cria a pena de morte numa situação de preconceito contra a mulher? Olha só, aí, voltando à mulher adúltera, o que foi que Jesus disse? Jesus foi o primeiro, a primeira pessoa, o primeiro homem que defendeu as mulheres. O primeiro. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ora, quer ver uma coisa? Se Jesus estivesse de acordo com esta lei de apedrejamento, o que ele ia dizer? Se está na lei, não é verdade? Ora, se está na lei, podem apedrejar a mulher. Então, Jesus foi de encontro
nessa circunstância aí, ele foi de encontro a esta lei aqui. Ou seja, olha só o que eu vou falar aqui para vocês. Foi de encontro a Deus do Antigo Testamento. Foi de encontro ao Deus do Antigo Testamento. Porque o Deus do Antigo Testamento mandava apedrejar aquela mulher, as mulheres adúlteras. Então, Jesus protegeu a mulher, indo de encontro àquele absurdo da pena de morte contra as mulheres adúlteras. O que me deixa, o que me faz entender? O que me faz entender, minhas amigas, é que Jesus tinha muito mais bom senso do que esse Deus bem aqui. O que me faz entender é que Jesus era maior do que esse Deus bem aqui. Porque Jesus não era preconceituoso. E nós estamos percebendo que este Deus bem aqui é preconceituoso. Então, como é que eu posso admitir que este Deus aqui é aquele mesmo Deus que Jesus disse que Deus era todo amor, toda bondade, toda justiça? Não dá para entender. Tem alguma coisa errada. Então, neste caso aqui de feiticeira, Moisés era feiticeiro, Abraão era feiticeiro, Noé era feiticeiro, Isaac era feiticeiro, Jacó era feiticeiro, porque esse povo todo falava com os espíritos, com Deus, o anjo do Senhor. Aliás, os grandes homens, a maioria dos grandes homens da Bíblia, sempre estavam em contato com os espíritos. Mas aí, eles diziam que não era, que era Deus. E sendo Deus, talvez eles achassem que era diferente. Alguma pergunta? Algum comentário? Está tudo claro? Ficou claro? Ficou claro. Bom, então, olha só. A nossa visão aqui, Val, é uma visão, como tu já percebeste, é uma visão totalmente diferente da visão evangélica. Muito diferente. Muito diferente. Porque na visão evangélica, é apresentado este Deus para nós e a gente aceita. Todo mundo aceita, sem questionar. Inclusive as mulheres, que colocam a Bíblia debaixo do braço e andam com ela para cima e para baixo, dando a entender que a Bíblia, tudo que está na Bíblia é correto. Mas isso aqui é correto, será? Algumas outras passagens da Bíblia são corretas? Pena de morte é correto? Não. Não é. Não é correto. Mas o que a gente já viu desses textos que nós lemos, especialmente no capítulo anterior a este que a gente está lendo aqui, é que a pena de morte anda solta. E tem mais. Nós vamos encontrar mais aqui nesse texto. Quer ver? Vamos lá. Continuando. Olha bem aqui, ó. 19. Todo aquele que se deitar com o animal certamente será morto. Olha, mais uma pena de morte aqui, ó.
Pronto. Mais uma circunstância de pena de morte. Porque tem muita gente que faz isso aqui, ó, o pessoal. Não tem? Tem. Agora, em pleno século XX, XXI. Verdade. Verdade. Então, olha só. Pena de morte. De novo. 2 versículos, 2 circunstâncias demonstrando a pena de morte. Estranho. Estranhíssimo. Continuando. Quem sacrificar a qualquer Deus, a não ser tão somente ao Senhor, será morto. Aqui, ó. Outra pena de morte. É um monte. Ou seja, aquele que adora outro Deus, senão este aqui, deverá ser morto, ou seja, executado. Bacana, né? Muito legal. Agora, me diz uma coisa, meninas, me digam uma coisa. Como é que a gente consegue passar por uma leitura da Bíblia e encontrar esse tipo de coisa aqui e ficar quieto? Como muita gente fica quieta. E Val, os evangélicos são a favor da pena de morte justamente porque está aqui, ó, na Bíblia. Bom, assim, eu sempre ouvia como é que a gente diz? A defesa que falava era o seguinte, que essas leis eram as leis de Moisés, não as leis de Deus. E que as leis de Moisés, elas perderam a validade quando, na morte de Cristo, quando Jesus morreu, que é tipo assim, aquele véu do templo se rasgou, né? Então Jesus ali deu fim em todas essas ordenanças que fazia parte da lei de Moisés, como matar o cordeiro, jogar sangue no altar. Então, tudo aquilo ali que eram as leis cerimoniais. Essas leis, elas foram interrompidas quando Jesus foi morto. Então, assim, eles falam que a partir desse momento que Jesus morreu, essas leis de Moisés não tinham mais nenhuma validade, ficaram sendo válidos só os 10 mandamentos. Então, sendo assim, a gente lia isso aqui, mais, lê mais como algo que aconteceu no passado, mas sem nenhuma validade agora, entendeu? E não via assim como lei de Deus, era uma lei cerimonial de Moisés, que fazia parte do Estatuto de Moisés. Então, é assim que eu vi, eu não sei como os outros aprenderam, mas dessa forma que eles dão essa justificativa, entendeu? Para esse tanto de coisa que tinha, mas na frente vai ver que tinha que matar um cordeiro, tinha que aspergir sangue no altar, né? E tinha o dia da expiação, que cada pessoa levava. Agora, olha a quantidade de sangue que ficava no altar. Cada pessoa tinha que matar um cordeiro. E desse sangue tinha que jogar, salpicar sangue no altar, quando fosse no final do dia. Imagina, o altar estava horrível, cheio de sangue, né? E tinha que fazer isso aí. Sim. E daí depois tinha que cada pessoa ir lá e confessar os pecados na cabeça de um bode,
e esse bode ele era solto lá no vale, não sei da onde, longe da cidade, que era o bode da expiação. Tudo isso fazia parte da lei cerimonial de Moisés e que essas leis, inclusive essa, tiveram o final na morte de Cristo. Mas até antes de Jesus morrer, elas eram válidas, sim. Entrava nas leis de Moisés. Tá, mas olha, É horrível, horrível. Tá. Muita matança. tá, mas olha só, Silvanilde. Olha só, Sim. Silvanilde. Eu já vi evangélicos escrevendo na internet que eram a favor da pena de morte porque estava escrito lá no Antigo Testamento. Outra coisa. Se fosse assim, tu está dizendo que com a morte de Jesus caiu tudo isso aqui, então por que que até hoje os evangélicos citam o Antigo Testamento para atacar a religião de outros? Também não deveria mais valer. Deveria deixar só Não, o não. Não, mas aí, baseado nisso, deveria deixar o Antigo Testamento para lá e se basear só no Novo. Pronto. Que a partir da vinda de Jesus para cá. Muito bem colocado, Meire. Então é o seguinte, se fosse assim, como a forma que tu estás dizendo, eles só deveriam agora se importar com o Novo Testamento. O velho deixa para lá, já passou, não é mais. Jesus já fez isso aí como ultrapassado. Outro dia, uma reunião dessa anterior, a Silvanilde disse uma coisa interessante, que a gente estava lendo aqui os textos com relação a ladrão, lembram? Se o ladrão entrar na casa, nossa casa, se a gente matar o ladrão, o que acontece? Nós não seremos julgados, né? Uhum. Silvanildo disse assim. E Silvanildo disse até uma coisa mais interessante, que o presidente usa esta passagem para justificar a arma dentro de casa. Foi, Silvanildo? Cadê? Silvanildo? Senhor, Se lembra dessa passagem? lembro sim. Pois é. Então, o Val, quer ver uma coisa interessante? Então, cada evangélico pensa de forma diferente. Porque dá uma confusão terrível. Olha só, uma vez eu vi um texto de um evangélico na internet faz muito tempo, em que ele disse que Jesus era a favor da pena de morte e justifica que Jesus era a favor da pena de morte e escreve um texto de 16 páginas. Olha só, escreve um texto de 16 páginas que eu imprimi e li, e ele se baseou que Jesus era a favor da pena de morte quando Jesus disse o seguinte: todo aquele que mata pela espada, olha só, todo aquele que mata pela espada perecerá. E o cara disse que Jesus era a favor da pena de morte e por isso aí. Agora, Jesus era realmente a favor da pena de morte? Não. Não era. Não podia ser. Não podia ser. Então, olha só, cada absurdo que a gente encontra na internet por conta dos evangélicos, ainda tem mais uma coisa. Eles dizem que só... É isso mesmo, Val? Eles dizem que só eles estão salvos, é isso? É. Oh, Muita gente diz assim. só nós estamos salvos. Tem uma determinada igreja que também fala que uma vez salvo para sempre. Sendo que não é desse jeito, né? Viver, andar com Cristo é um caminhar diário. É todos os dias. Isso não quer dizer, tipo, há 10 anos atrás eu entrei na igreja e parei de fazer algumas coisas e aí agora eu estou salvo para sempre. Não existe isso, né? É uma vida de renúncia de todo dia, um dia após o outro.
Uma Tem vida de muita renúncia. gente que fala que uma vez salvo, salvo para sempre. Não é assim também, né? Hum. Então, são umas coisas estranhas e esquisitas que acontecem, mas espera aí, como é que pode caber na cabeça da gente determinadas situações? O que dá a entender, assim, até mesmo para para quem lê a Bíblia dentro da ótica mesmo da igreja, é que Deus era extremamente tirano e Sim, Jesus já é mais compassivo, já tem mais aquela ideia do bom pastor, entendeu? Que Jesus já é mais maleável, e com Deus era sim, sim, não, não, e o resto dá a ideia de um Deus muito tirano, de um Deus que com ele ou é 8 ou é 80, outro é 100% correto, outro não é nada, que não se aproveita nada. E Jesus já dá a ideia daquele Jesus mais maleável. Essa linha aí tem muita gente que ainda tem medo de Deus, entendeu? Porque as igrejas continuam pregando Deus como um Deus muito tirano. E Jesus de uma outra forma. Então, tem muita gente ainda que vê Deus. Estão pregando só a justiça. Vê Deus dessa forma aí, que é apresentado segundo o Pentateuco, como um Deus que não passa a mão, não. De fato, ele não passa assim, mas aí onde é que está a misericórdia? Onde é que está, né? hum. Vendo por essa ótica aí, o mundo de hoje ninguém se salvaria, porque o negócio está feio. Val, Oi. tem uma coisa interessante que ainda nesse texto aqui, nós vamos ouvir, nós vamos ler Deus dizendo que ele é misericordioso. Estranho, não é? Vamos já chegar lá. Deus é misericordioso. Mas como? Que contradição estranha é essa? Tá, então, olha só. Fica uma coisa louca. Um evangélico diz uma coisa, outro diz outra, e o outro diz outra, e uma igreja fala outra de um jeito, outro fala de outro jeito, e fica uma confusão terrível. Então, olha só, se a gente não tiver... Não é possível que todo mundo que lê, que lê este livro não tenha um senso crítico. Não é possível que todo mundo que vai para essas igrejas colocam a Bíblia debaixo do braço, leem essa Bíblia e parece que a visão está totalmente embotada, não vê, não percebe nada a respeito do que está lendo. Eu acho isso muito A estranho. coisa que eu também, uma das coisas que eu acho estranho também, que a gente vê isso com muita frequência, algumas pessoas dizem assim: se tu não vem pelo amor, tu vem pela dor. Dá a entender que Deus ele obriga você a servir ele. Certo. Se você não servir, você vai vir de alguma forma, quando na realidade Deus não é assim. Nós temos o livre-arbítrio e ele respeita esse livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a servir ele. Aí as pessoas continuam afirmando: se tu não vem pela dor, vem pelo amor, vem pela dor. Ou se alguém tem uma doença dentro da igreja e venha a falecer dessa doença ou sofrer muito, porque fulano deve ter um pecado muito grande e Deus está punindo. Continua trazendo à tona a ideia desse Deus daí, desse Deus segundo Moisés, daquele Deus assim tirano. E não é assim, entendeu? Deus não é. Deus abençoa um como, vamos supor, várias pessoas. A minha turma mesmo, por exemplo, as minhas colegas, umas conseguiram serviço logo e outras não. Então Deus abençoou umas e a outra não? Não, Deus não faz acepção de pessoas.
Então, eu acho que tem muita confusão, as pessoas se perdem muito, não conhecem mesmo de fato quem é Deus, não conhecem de fato, porque eu não consigo ver Deus assim, porque olhando por esse lado, ninguém se salvaria, porque a Bíblia diz que a nossa justiça é como trapos de imundícia diante de Deus, então nós não vamos herdar o reino dos céus, porque somos bonzinhos, não existe ninguém bonzinho. Né? Então, na realidade, fica assim muito, sei lá, acho que Deus tinha que ter se mostrado mais simples. É uma confusão muito grande para a gente. Até mesmo para mim, tem hora que eu fico pensando, mas meu Deus, que confusão, quem é Deus mesmo de fato? Porque é complicado. Eu estou em busca dessas respostas também, viu, seu Rubio? Eu espero que eu aprenda mais um pouquinho, porque é complicado. É muito complicado. A gente vê muitas pessoas dizer assim, que Deus, fulano está pagando pelo que ele fez, fulano está pagando, Deus permite isso, Deus permite aquilo, né? Se não servir a Deus pelo amor, vem pela dor. Então, dá a ideia de um Deus muito tirano. Mas nós aprendemos aqui que tudo que a gente passa, culpados somos nós. Deus não tem nada a ver com isso, não. É verdade, Não é verdade? verdade. Eu estou aprendendo agora, sim, que Isso, nós colhemos aquilo que nós plantamos. exatamente. Quem planta, colhe. Na realidade, Deus até nos dá uma colher de chá, né? Porque ele ainda vai lá e dá um aval, ainda confia na Ainda gente depois confia que na foi. gente, dá oportunidade outra. Se falhou nessa oportunidade, ele dá mais outra. E se falhou naquela outra, ele dá mais É outra. Até que porque Deus verdade. sabe que uma hora o camarada vai entrar nos eixos. Deus sabe que uma hora ele vai No eixo. conseguir entrar no caminho certo. E por isso Deus tem muita paciência. Além do mais, Deus tem toda a eternidade para a gente se colocar no caminho certo. Então, para Deus, não importa se a gente começa agora ou se começa daqui a 50 anos, 1000 anos. O que importa é que ele sabe que a gente vai chegar. Agora, Uma hora a pessoa vai começar. isso. Agora, se eu estou sofrendo, passo por determinadas situações e o outro não, aí já é colhendo aquilo que nós plantamos. O que Jesus diz? A cada um segundo suas Suas obras. obras. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que aquilo, quando ele diz, voltando àquele assunto, aquele que mata pela espada perecerá, ele não está falando em pena de morte, ele está dizendo o seguinte: aquilo que você fizer, você vai colher, meu irmão. É isso que Jesus está dizendo. É. Aquele Pedro, embainha a tua espada, porque Pedro puxou a espada, cortou a orelha do soldado romano. Você lembra na passagem, né? Cortou a orelha Lembro. do soldado romano, e Jesus disse: Pedro, embainha a tua espada, porque todo que mata pela espada perecerá. Ou seja, cada um vai colher de acordo com aquilo que agiu. Mas ele não está dizendo que é pena de morte. Não, é outra coisa. Aí o camarada interpreta a coisa dizendo que Jesus é a favor da pena de morte, escreve um texto de 16 páginas. Aí alguém que lê, que não raciocina, que não procura, né, entendimento com relação às coisas, vai ler um texto desse e vai dizer: pá, mas o cara está certinho, corretíssimo. Realmente, olha só, Jesus disse isso e tem sentido. É igual um camarada que eu li, um livro que eu li, cujo título, olha só o título do livro: Deus não existe. Uhum. E o livro é todo baseado na Bíblia. Uhum. Ele tirou
todo o texto, tudo o que ele falou que Deus não existe, baseado nos textos da Bíblia. Ele foi tirando o texto da Bíblia, mostrando que Deus não existia. E aí, quem lê um livro desse vai perceber, o camarada coloca as coisas, pega os textos da própria Bíblia e esmiuça, né? Provando que Deus não existe. Quem lê diz, rapaz, não, agora não, sabe que eu nunca tinha pensado nisso. O cara vai lá, acredita numa loucura que um camarada desse escreveu. Resultado, mais um ateu no mundo. E há, de fato, um versículo dizendo não a Deus. Pois é. Mas é um versículo isolado se referindo a uma conversa. Sim, mas entre duas aí... pessoas. Um Verdade. diálogo. E a pessoa... Pois é. A pessoa pegou aquele pedacinho e fez um livro. Fez um livro. Os evangélicos também fazem assim, de vez em quando eles pegam um versículo isolado Um texto e desse versículo isolado eles metem a lenha nos outros. Aí quem não conhece, acredita que Acredito. Pois é. Isso é que é estranho. Inclusive, meninos, eu entrei num site evangélico uma vez, em que dizia que todos os grandes missionários da humanidade, todos eles eram hereges. Logicamente, eles incluíram Kardec. Buda era herege. Aqueles outros grandes mestres do hinduísmo, do shintoísmo. Eles foram perseguidos, né? Muitos queimados vivos. Gente, que horror! Mas por que se baseando? Como assim? Qual era a base que eles tinham para dizer para os missionários? A base é que eles eram o único certo. O evangélico era o único certo. Essa se baseava. E era um texto evangélico, era um site evangélico que tinha muita coisa. Val, muita coisa, pessoal. Nossa. Aí eu olhei de, meu Deus do céu, esses caras se acham. Só eles é que estão certos, o resto está tudo no inferno. É difícil, né? Porque a pessoa passa uma vida lendo a Bíblia, não com o intuito de se melhorar, mas com o intuito de colher várias passagens para atacar os outros. E aí passa a ideia que, tipo assim, só o Deus que ele segue daquela Bíblia está certo e os demais que não concordarem com ele vai para o inferno, está tudo errado. E aí você vai realmente com medo, né? Quem quer ir para o inferno? Ninguém quer. Pois é, ninguém quer ir para o inferno. Mas, na realidade, Deus ele te deixa o livre-arbítrio e ele respeita a opinião das pessoas. Pois é, não faz acepção. Quando ele diz assim, eis que estou à porta e bato, é porque ele não tem a chave. Né? Ele respeita e ele quer que você abra a porta e convide ele para entrar. Ele não obriga ninguém a abrir a porta. Ele disse, eu vou continuar na porta batendo, porque essa chave só abre do lado daqui, a pessoa que tem que decidir. E tem que ser uma decisão, eu quero que Jesus faça parte da minha vida. E Deus é tão misericordioso que ele nos aceita como nós somos. Né? Lógico que ele espera que a gente mude, mas ele espera isso, espera e dá essa oportunidade. Então, eu fico pasma, como é que uma pessoa... Eu tenho pessoas na família que falam assim, que só a igreja dele está certo, só ele que está certo, ele não ouve nenhuma outra doutrina, nenhuma outra. É até ponto de briga, se a pessoa falar... Pois é. Também tenho a minha mãe, que é espírita, e que também não ouve nada de nenhuma outra doutrina, porque ela
ela nem gosta de evangélico. Ela diz que quando passa um crente na porta dela, ela tem 1 ano de azar. Ela não suporta crente de jeito nenhum. De jeito nenhum. É uma briga. Isso já causou até briga na família, porque hoje eles quase não se falam, porque a minha mãe é espírita e não gosta de crente. Ai, meu Deus. Né? Muito bem. E minha avó morreu e ela não foi no velório, porque minha avó era crente da Assembleia de Deus, e ela não foi. Aí já é radicalismo demais, né? Está tudo errado aí. Tudo errado. Não é crente. Tudo errado. E o meu tio é da Assembleia de Deus e não suporta outra igreja, e principalmente os espíritas. Meu amigo, eles têm briga de doido. Aí, e assim, cada um, agora a véia morreu, que era da Assembleia de Deus, aí cada um dispensou. Eu já fui ser adventista, minha mãe é espírita, a outra não é mais nada, a outra diz que vai na igreja da católica uma vez a cada 5 anos, e aí eu viro aquele balaio de gato, e aí cada um, quando se junta, que fala de religião, eu saio de perto, porque a briga é feia. É feia. Se a religião... Meu avô, quando era avô, era até um bandista. Eu fiquei sabendo que meu avô batia tambor. Certo. Aí agora, depois foi ser crente, meu amigo. Aí começa a criticar depois a outra religião que ele estava, né? Aí fica complicado. É uma briga, é uma briga. Meu tio não aceita. Outra igreja que não seja Assembleia de Deus, está tudo errada. Tudo errado. Cada um com Deus diferente, né? Cada um com Deus diferente. Agora eu quero saber se vai ter céu para esse tanto de gente. Cada um para um céu. Sinto muito para eles. Quer ver uma coisa? Quem será salvo? O espírita? O evangélico? O católico? O umbandista? O budista? Quem será salvo? Aí Jesus, pessoal, Jesus chega uma vez e disse assim, para os escribas e fariseus, olha só, os escribas e fariseus era aquele pessoal que entendia muito da lei de religião, principalmente da lei do Antigo Testamento. E aí, um dia Jesus estava num grupo deles e disse assim para eles, os cobradores de impostos, olha só, os cobradores de impostos e as prostitutas entrarão antes de vocês no reino dos céus. Olha que coisa mais interessante esta citação de Jesus. Eu vou repetir. Os cobradores de impostos e as prostitutas entrarão antes de vocês no reino dos céus. Mas peraí. Cobrador de impostos era um homem de má vida. As prostitutas, muito pior. E vão entrar primeiro do que os escribas e fariseus, os doutores da lei, antes. Ué, coisa mais estranha. O que Jesus está dizendo ali para nós? Que o cobrador de impostos, a prostituta, os doutores da lei, os espíritas, os católicos, os protestantes, todos, minhas amigas, todos, sem exceção, serão salvos. Agora, uns se salvarão primeiro do que outros. Mas a lição que Jesus disse ali era o seguinte, que porque eles eram metidos a conhecedores das religiões, das leis, etc., etc., mas eles eram extremamente orgulhosos, falavam uma coisa, pregavam uma coisa e faziam outra. Eram piores do que os cobradores de impostos e do que as prostitutas. Porque eles só iam entrar no reino dos céus depois que as prostitutas entrassem. Primeiro que eles. Isso quer dizer que eles serão salvos? Serão. Nós seremos? Seremos. Os umbandistas serão? Serão. Isso quer dizer que todos nós seremos. Agora, dizer que só uma religião tem o privilégio da salvação, aí entendeu? É complicado demais.
Por isso que eu digo, a religião não salva, ela Não prende. salva. Não salva. O que salva é o teu espiritual. Não salva. A religião não salva Tem ninguém. muitos que estão todos os dias dentro dos templos e desconhecem Deus. Verdade. Não vive Deus. E não é só o evangélico, não. Tem um monte de católico, um monte de espírita, um monte de bandista, um monte de todo tipo de religião, que eles leem a palavra, mas eles não vivem, eles não sentem a palavra. E que adianta, então? Não adianta nada. Não adianta nada, adianta só dar trabalho do outro lado, achando que ainda está vivo e esperando o reino do céu. Verdade. Complicado, né, pessoal? Complicado. Ó, deixa eu contar uma coisa para vocês. Há um E tempo... passa não sei quantos anos, hein, Rubinho? A gente que o diga, acreditando que ainda está vivo, Verdade. perturbando os vivos. Perturbando os vivos. Deixa eu contar um negócio para vocês. Um tempo desse, apareceram aqui em casa 2 rapazes. Bateram aqui, eu atendi, junto com a mulher nós atendemos e tal. Eles eram dos Mormons. É uma religião que vocês com certeza já ouviram falar. Eles eram dos Mormons. Conversaram e tal, conversaram a respeito da religião deles, não sei o quê. E deixaram até um livro aqui, tem até um livro aí, o livro dos Mormons. Deixaram um livro aí, está aqui comigo. De vez em quando a gente dá uma olhadinha. E um dia... Aí eles apareceram um outro dia, convidaram a gente para visitar lá a igreja deles. Eu digo, quer saber de uma coisa? Vou lá. Eu fui visitar. Deram lá o trabalho deles, nós assistimos, depois nós voltamos para casa. E depois eles começaram a insistir para a gente, né, ficar frequentando a igreja deles lá. Eu disse, meu amigo, olha só, imagina, vamos imaginar, eu disse para eles dois, imaginem vocês dois que eu sou casado com uma mulher há 30 anos. E aí, aparece uma mulher nova para mim, diferente, e ela me convida para ficar com ela. Vocês acham que eu vou deixar minha mulher de 30 anos por uma que eu não conheço, que eu estou conhecendo agora? Eles disseram, não. Pois é, meu irmão. A minha religião, eu estou há 30 anos nela. E vocês estão me apresentando uma religião nova. Eu não vou conseguir me livrar, me desligar dessa minha religião aqui, que eu estou casado com ela há tanto tempo, para me ligar a outra religião que é a de vocês. Infelizmente, vocês estão enganados com relação à história. Não tem condição, amigo. Não mínima condição. Eles foram, nunca mais apareceram. Tá? Ora, Convida, é só convidar eles para assistir e fazer uma visita na sua. Nunca mais eles vêm também. Não, e eles não vão. Eu ainda fui lá. Eles não vêm. Não vem. Não vem. Não adianta. Algumas palestras que eu faço, minhas amigas, de vez em quando aparece com ela, por conta do assunto, eu pergunto, às vezes assim, tem algum católico aqui na reunião? Aí levanto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Às vezes. Tem algum evangélico? Eu faço de propósito. Nenhum. Uma vez, olha, depois de tanto tempo de espiritismo de fazer, e falador em centro espírita, apareceu um que era evangélico. Eu achei extremamente estranho. Porque não vão. Porque o preconceito contra a doutrina espírita é extremamente Rubinho, grande. eu discordo. Eles vão. Eles não têm a coragem de dizer que são evangélicos. Bom, aí é outra coisa. Só se é Eles isso. ficam caladinhos uma deles que eu estou cansado de ver. Bom, aí... Eu conheço um monte que era evangélico e
e virou espírita e depois voltou para evangélico, e tem espírita que vira evangélico, é uma confusão. É uma confusão terrível. Mas o evangélico não tem nem que tu coloque uma arma na cabeça dele, ele não vai dizer que ele é evangélico dentro de um centro espírita. Não, nem que coloque uma arma na cabeça. Eles não aceitam, de forma nenhuma. Beleza? De outro lado, é igual o espírita. Tem muito espírita que é católico e se diz espírita, mas que Deus me livre de alguém da igreja dele descobrir que ele é espírita. E é evangélico, mas frequente centro espírita, mas que Deus me livre do pastor dormir para sonhar que ele frequenta um centro espírita. Pode Olha como é contraditório o negócio. É muito complicado. Bom. Eu trabalho com 15 evangélicos. 15? Eu chefiei eles. Certo. E me dou muito bem com todos eles. Eles sabem? Sabem, né? Já até mudei a visão de alguns. Certo. E uma certa vez uma pessoa entrou para a equipe, que é evangélica, e eu brincando com um que é evangélico também. Aí eu disse para ele, rapaz, tu é crente que os outros é besta, né? Aí ele se danou a rir, aí ele disse, eu não gosto de brincar muito contigo, não, que tu é bruxa, tu lê logo a minha mente, tu já sabe que eu estou de sacanagem. Eu digo, eu te conheço, rapaz, tu é crente que os outros é besta. Aí ela virou para mim e disse, e qual é a sua religião? Eu sou espírita. Por quê, minha filha? Foi igual dizer que eu era o diabo. Sim, pronto. Não, a menina ficou... Na mesma hora ela deu dor de cabeça, passou mal, pediu para ir embora. E aí, quando ela saiu, eu disse... Chamei minha secretária e disse, pode despachar essa aí. Pode devolver essa daí, que essa aí não fica na minha equipe, não. Aí eu sei que a Hilda, não, calma, eu digo, rapaz, não fica, se ela está incomodada com a minha religião, como é que eu vou chefiar uma pessoa que se incomoda com a religião do chefe dela? Pois é. Aí eu sei que foi em cima, foi embaixo. Eu sei que no final das contas, ela pediu para sair da equipe. Certo. Porque ela não aceitava ser chefiada por uma espírita. Ser chefiada pelo demônio. Foi essa a palavra que ela disse. Eu não aceito ser chefiada pelo demônio. Ela não disse para mim. Aí eu fiquei, eu digo, deixa ela aí. Ela não sabe que ela está caminhando com o demônio. Impressionante. Deixa ela ir com o inferno dela para onde ela quiser. Impressionante como preconceito com religião é um negócio estranho, né? Complicado. E olha que na sala são 15 que são evangélicos. E a gente convive super bem, os meninos são super tranquilos, né? Eu vivo brincando com eles, eles comigo, me respeitam demais, a gente troca ideias. As meninas que são evangélicas pedem conselho para mim. Me tem como conselheira espiritual, que eu até brinco, eu digo, tu já disse para o teu pastor que eu sou tua conselheira? Que tu tem uma espírita como conselheira? Para de história, chefe. Cuida, diz logo aí o que é que eu tenho que fazer. E aí chegou essa cidadã, eu digo, minha filha, tu vive com demônio e não sabe. Então, vai tu e ele para onde vocês dois quiserem ir, que a equipe é muito boa, e eu, por causa de um boi, a gente perde uma boiada, né? Muito bem. Não é complicado essas coisas. Infelizmente. Então, vamos continuar aqui, só mais um pouquinho a leitura. 21. Ao estrangeiro não maltratarás,
nem o oprimirás, pois vós fostes estrangeiros na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfãos afligireis. Se de algum modo... Ixi, Maria, peraí. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor, e a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e os vossos filhos órfãos. Eita, coisa interessante. Olha só. Se alguém afligir uma viúva ou um órfão, vai acender a ira de Deus e ele vai matar essa pessoa a golpe de espada. E a mulher do ofensor e os filhos ficarão viúva e órfãos. Estranhíssimo. Só porque, Oval, só porque alguém afligiu uma viúva ou um órfão, vai acender a ira de Deus e ele vai matar o afligidor. Para ficar viúvo também, né? E órfão, mais órfão. Isso, para a mulher. Ou seja, olho por olho, dente por dente. Aqui não é nem olho por olho, dente por dente. Aqui, se fosse olho por olho, dente por dente, se o camarada afligiu o órfão e a viúva, ele seria afligido também. Mas aqui é muito mais do que olho por olho, dente por dente. Aqui é pena de morte. Não combina com a descrição de um Deus. Não combina. Não pode combinar com a descrição do Deus que a gente conhece. Não pode combinar, meus amigos, minhas amigas. Não pode combinar. Que coisa mais estranha, que coisa mais esquisita. Mas tem muitos judeus mesmo, que eles ainda vivem isso aí. Eles são muito... É muito difícil entrar na comunidade deles, que eles nem aceitam, na realidade, outra pessoa. Viver isso bem aí, é uma doidice. Não sei o que passa. Acho que os judeus mesmo, para eles, Jesus ainda nem veio. Ainda estão esperando Jesus ainda. Pois é. Eu sei o que significa fanatismo. O camarada que não raciocina e age cegamente com relação a uma determinada situação é fanático. Como é que em pleno século XXI a gente pode aceitar certas coisas que estão aqui na Bíblia e aplicar hoje em dia? Estranho. Muito estranho. Muito estranho. Então, olha só, esse pedacinho que a gente leu do versículo 10 até o versículo 24, deu muita discussão, deu muito panos para manga. E olhem, minhas amigas, que nós estamos apenas no início da Bíblia. Nós ainda vamos passar pelos outros 3 livros do Pentateuco, e ali nós vamos encontrar também um monte de coisa, viu? Então, a gente nem terminou o segundo. Ainda tem mais 3 livros, além, para a gente encontrar um monte de coisa que a gente vai ficar, né, meio achando estranhíssima a situação e a atitude desse Deus aqui da Bíblia. Beleza? Alguma pergunta, pessoal? Beleza. Algum comentário? Não. Também não. Ivanilde? Não, tranquilo. Tranquilo. Muito bem, então vamos fazer o seguinte. Alguém para fazer a prece de encerramento, para economizar aqui a garganta um pouquinho. Vamos lá? Mas aí, Ivanilde. Sim, senhora.
Já estou de olhos fechados. Deus, senhora. Tá bem. Querido Pai, muito obrigada por mais essa oportunidade que nos deste de estudar, ampliar os nossos conhecimentos, uma visão crítica, analítica, que nos permite ver vários pontos de vista e decidirmos qual é o caminho mais correto a seguir. Que a tua palavra seja sentida por cada um que aqui esteve assistindo esse estudo. E que consigamos colocar em prática os nossos aprendizados no nosso dia a dia, primeiro com nós mesmos, depois com os nossos próximos. Que nossos mentores possam ser fortalecidos e nos ajude nessa caminhada em busca do nosso autoconhecimento e da nossa iluminação interior. Que as energias desse estudo possam atingir a todos que estão ligados a nós, com fluidos de amor e paz. Emitimos solicitações de luz, de amor, ao nosso planeta, que nesse momento clama pelas mudanças necessárias à nossa evolução. E que a nossa dor possa ser suave. Que consigamos entender que o sofrimento é opcional, mas que a dor é necessária ao nosso crescimento. Que o Senhor nos dê força para continuarmos firmes neste caminho. Que possamos ter uma boa noite e um ótimo início de semana. E com tua permissão, Senhor, damos por encerrado mais esse estudo. Pedimos muita fé, muita força para Rubinho, para que ele consiga se recuperar, que ele tenha a sua saúde 100% recuperada. Confiamos em Ti e no merecimento dele, Senhor. E pedimos que ele continue sendo o nosso guia nesse estudo, com saúde, com força, com determinação. Muito obrigada, Senhor. E assim possamos continuar o nosso estudo na próxima semana. Que assim seja e assim será hoje e sempre. Que assim seja. Meninas, bom final de semana. Beijo. Notícias, tá, Rubinho? Tá, beleza. Bom final de semana e até na Você não próxima. está só, amigo. Qualquer coisa, grite que a gente corre até você. Ok, amém, amém. Beleza, obrigado. Tchau, Tá tchau. bom. Boa noite para vocês, bom Ok, final de boa semana. noite. Tchau, tchau. Tchau.